Bom dia. Eu estava aqui pensando que um dos grandes problemas do mundo é que a gente está brigando para provar que a gente está certo. E quando a gente briga para provar que está certo, a gente perde uma coisa muito valiosa, que é a capacidade de ver, de enxergar, entender e ver o ponto de vista do outro, porque o ponto de vista do outro ele enriquece a gente. Ele não tira nada, ele não anula a nossa visão. Essa é a nossa dificuldade. Por exemplo, ontem eu estava tendo uma discussão com a minha mãe e ela foi interessante que ela aconteceu em três etapas, né? Então, na primeira etapa eu comecei a discutir com ela, ela ficou muito resistente, ficou irritada e ficou insistindo no ponto de vista dela e eu insistindo no meu. Aí foi crescendo a discussão, sem perceber você começa a se exaltar, porque você se sente atacado, né? No caso dela, se sentiu atacada, daí respondia, enfim. E aí isso cria uma coisa que a pessoa se sente ameaçada e ela se fecha, né? Aquilo que está trazendo. Então eu deixei, né, a discussão e aí no segundo momento eu voltei mais tarde, pensei um pouquinho, voltei um pouquinho com mais cuidado, explicando para ela que o meu ponto de vista não anulava o ponto de vista dela. Então primeiro eu comecei a acolher o que ela falava. Eu falei, mas tem razão, você tem razão, é verdade isso. Mas olha só, você já pensou nesse detalhe? Que também é um fator que pode estar, né, ajudando nisso. E aí ela foi flexibilizando um pouquinho mais, mas ainda estava um pouco irritada. E aí na terceiro momento, que depois passou mais uma meia hora, eu vim conversar com ela de novo, aí eu percebi isso, que por mais que eu falasse, ela ainda ficava achando que a minha posição anulava o ponto de vista dela. E na verdade não, né? Depois ela entendeu que era. Eu falei, mãe, isso é só meu ponto de vista, isso enriquece a maneira como você vê. Você consegue ver isso? Aí com mais amorosidade ela conseguiu enxergar e eu acho que eu consegui ajudar. Porque eu falei, estou tentando te ajudar, não estou aqui querendo provar que eu tenho razão. Estou querendo trazer uma maneira, o que eu estou vendo. Então olha que interessante, o que o outro está vendo a gente não vê, né? A gente não consegue enxergar nós mesmos de fora. Então, assim, todo autocrítica, desculpa, toda crítica, todo feedback que vem de fora, ele é muito rico, né? E a prática espiritual, ela acontece quando você começa a reconhecer que tudo aquilo que você aponta no outro está em você, né? A intolerância, a dificuldade de comunicar, e você começa a aprender a olhar para isso e trabalhar isso em você, nessa questão, porque quando acontece com você é a mesma coisa. Aconteceu comigo que eu fazia o papel dela outro dia, que eu quis provar que eu tinha certeza, que eu estava certo e fui subindo o tom e eu acabei até usando autoridade de uma maneira negativa, que daí eu proibi, falei, não, mas isso não vai acontecer. Daí eu peguei e fui teimoso, e aí eu percebi que reconhecer o ponto de vista do outro e reconhecer que eu estava errado era doloroso para mim. Olha que interessante. A gente sente como se fosse uma dor. Eu falei, poxa, mas daí eu falei, poxa, olha que bobagem, eu estou aqui apegado a um ponto de vista, né? Vamos relaxar e olhar o ponto de vista do outro, deixar o outro fazer do jeito dele, não precisa ser sempre do meu jeito, né? Cada um tem um jeito de fazer e eu fiquei ali apegado no meu jeito, não tem que ser assim, provei por A mais B que eu estava certo. E aí eu acho que juntou com uma irritação pessoal, né? Eu estava muito irritado, enfim, e o tom subiu. Aí quando eu relaxei, eu fui deixando doeu, né? Doeu reconhecer que eu estava errado, ou pelo menos abrir, deixar o outro fazer o que ele acha que tinha que fazer, não necessariamente do meu jeito. Mas esse que é o trabalho. O trabalho espiritual é esse. A gente tem que mudar a gente. Essa que é a dificuldade, né, da prática espiritual. É você reconhecer que você precisa se comunicar melhor, que você precisa, enfim, saber que o ponto de vista do outro não anula o seu ponto de vista. Não precisa se sentir agredido. E a gente parar de lutar para provar que a gente tem razão. Bom dia.